Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Ei, empresário e empresária, me conta uma coisa. Empreender a gente sabe que tem os seus desafios, não é verdade? Mas, mesmo diante de desafios e mudanças que acontecem com muita frequência, nós também precisamos reconhecer que em alguns pontos e em alguns momentos a gente acaba entrando numa zona de conforto, não é verdade? A gente acaba se acomodando em alguns lugares quentinhos, sejam por nossas travas, bloqueios emocionais, por nossas crenças. E é exatamente para que você saia deste lugar de conforto, possa avançar e ver o seu negócio prosperar, que eu trouxe uma convidada super especial para este episódio. Eu estou aqui com a Patrícia Lira. Ela é psicóloga clínica, empreende na área de psicologia, ela é palestrante, conduz grupos e encontros terapêuticos para mulheres e antes da psicologia, ela trabalhou por mais de 11 anos na área de recursos humanos. Ela é casada, maranhense, é a irmã mais velha de 5 irmãos. Também sou, viu, Paty, a irmã mais velha. Na transição de carreira para psicologia, vendeu brigadeiro na rua. Ama ouvir histórias e seus principais valores são Deus, família, amor, empatia, gratidão, humildade e paz. Patrícia, seja muitíssimo bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui. Eu fico extremamente feliz de você ter aceito o convite e tenho certeza que vai ser um episódio incrível. Muito obrigada por essa apresentação, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, realmente é uma honra e eu tenho certeza que hoje a gente vai trazer muita força, esperança e inspiração aí para quem precisa. Ai, que maravilha! Já alegrou meu coração, Paty. Deixa eu assim, trazer um pouco de elementos da sua história, né? Tá bom. A gente vai falar, sim, sobre essa zona de conforto, mas eu creio que a audiência quer muito te conhecer, quer saber quem é a Patrícia e como que a Patrícia chegou aqui, neste lugar, como psicóloga, conduzindo esses grupos. Conta um pouco para nós. Tá, joia. Vou começar falando hoje. Hoje a Patrícia Lira vive da psicologia, é psicóloga clínica, atendo aí 100% online. Como você trouxe já na apresentação, eu conduzo esses encontros e grupos terapêuticos para mulheres. Porém, para chegar até aqui, foi um processo, um caminho longo, com muitos desafios, e eu vou voltar lá atrás na história para vocês entenderem que sair da zona de conforto sempre foi algo que eu tive que fazer para chegar até aqui. Você trouxe, nasci no Maranhão, cheguei aqui com 1 ano de idade. Quando eu cheguei aqui, primeiro veio meu pai, então eu sou mais paulista, né? Veio meu pai, arrumou o trabalho, depois mandou o dinheiro e eu vim com a minha mãe. Chegando aqui, tive mais 4 irmãos, a família cresceu, e as dificuldades também. Só o meu pai trabalhando naquela época, e a gente passamos, sim, por muitas dificuldades. Chegou um momento da nossa vida que a gente precisou ir morar numa comunidade. Então, as dificuldades aumentaram e ficou tudo mais complicado na nossa vida. Aí começa, nesse processo, dá para entender um pouquinho que naquela vida que eu tinha, o sonho, o desejo de fazer faculdade nem passava pela cabeça, porque assim, aquilo que eu vivia, o que eu sabia? Que eu tinha que arrumar um trabalho para sobreviver, para conseguir ali, conseguir o alimento, pagar um aluguel, e essa era a vida que tinha ali destinada para mim. Então, eu falei, como sair disso? Porque nas primeiras experiências que eu tive, eu comecei ali trabalhando em shopping, de domingo a domingo, trabalhei muito em loja, trabalhei no Cinemark, e eu fui conhecendo outras pessoas que foi nesse processo de ouvir outras pessoas que eu fiquei pensando, peraí, será que realmente essa vida tem que ser a minha vida para o resto dela? Será que não tem nada que eu possa fazer para mudar esse contexto?
E naquela época um sonho que eu tinha era de trabalhar de segunda a sexta. A ideia era essa, porque um dos pilares que você trouxe um valor para mim muito importante é a família. E eu queria estar mais próxima da família, então eu estava sempre trabalhando. Estava ali no shopping, nas lojas e não tinha esse momento, Dia dos Pais, Dia das Mães, não estava com a minha família. Aí foi quando eu conheci, ali acho que foi a primeira virada aí, sair da zona de conforto, a primeira chave. Eu conheci uma amiga em uma dessas lojas que ela me falou de uma associação que dava ali um desconto na faculdade, chamava Associação dos Sem Terras, ela era conhecida como Movimento Moradia, porém eles introduziram ali o movimento faculdade, que se chamava Educar para a Vida. Uau! E aí essa associação, ela fez parcerias com várias universidades e trouxe ali para o pessoal daquela comunidade o desconto, um desconto bom, inclusive, para a gente conseguir ter acesso ao ensino superior. Quando ela me falou isso, eu falei, é minha chance. Porque assim, com o salário que eu ganhava, eu tinha que ajudar na minha casa, então eu sabia que para eu fazer a faculdade eu não poderia contar com a ajuda dos meus pais, era por mim. Aí tá, fui na associação, conheci, não sabia, Lidiane, que curso fazer, porque a pessoa que nunca pensou que um dia ia fazer faculdade, ela sabe para qual caminho que ela vai seguir. Fica difícil, né? Fica difícil escolher. Aí fiquei olhando aqueles monte de estandes ali que a associação levou as faculdades para o próprio local. E aí algo dentro de mim me fez escolher o RH. Estava começando os tecnólogos, escolhi gestão de RH por dois motivos principais. Era um curso rápido, de 2 anos, então poderia ir trabalhar de segunda a sexta, breve, e também pelo valor. Esses cursos tecnólogos eram mais baratos do que uma graduação normal. Uhum. Fiz a faculdade com muito esforço, me inscrevi, fiz a faculdade com todos os desafios de quem não tem muito ali sobrando, então livro não comprava, tirava xerox, no intervalo ali ficava realmente, deixava só para jantar em casa, não tinha como às vezes ali ter se alimentar, enfim. Então todos aqueles desafios, mas fui até o fim. Para minha sorte, não vou dizer sorte, né? Porque olha, olha o processo, mas no segundo semestre eu consegui um estágio. Ai, que legal! No segundo semestre eu consegui um estágio na área do RH e foi aí que começou. Eu comecei a entrar para esse mundo do trabalho corporativo, vamos dizer assim. Eu saí das lojas e fui para dentro de escritórios. E aí ali eu tive muito desenvolvimento e a cada pessoa que eu conhecia, eu fui vendo outras realidades. Isso foi me motivando a continuar e saber que eu não precisava ficar só onde eu estava. E aí, para resumir, né, que a história é longa, eu fiquei depois desse primeiro estágio, passei em diversas empresas e aí totalizou aí quase 12 anos no total de RH e sempre no recrutamento e seleção. Então ali aí tive que, nesse período, Lidiane, já começou a ter que destravar muita coisa. Com certeza. Porque assim, aquela menina, na minha infância e adolescência, eu fui uma pessoa muito tímida mesmo, introvertida, tinha vergonha de mim, vergonha do meu corpo, eu rejeitava o meu corpo, eu não aceitava quem eu era, eu tinha insegurança, baixa autoestima. Eu não confiava em mim, isso que era a verdade. Não confiava, não acreditava no meu potencial. E só eu e Deus sabe como foi esse processo para eu chegar até aqui, inclusive estar aqui hoje com você gravando esse podcast. E que maravilha que você passou por esse processo! Porque hoje a gente pode conhecer um pouco quem é você, Patrícia. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Paty, eu percebo aí de alguns elementos que você trouxe da sua história que sonhar foi um elemento fundamental para que você pudesse ir avançando. Tem outros elementos, como conhecer coisas novas, pessoas diferentes, mas eu entendo que tudo começa, pelo menos a sua história me aponta para isso, que começou no sonho. E quantas vezes a gente não se depara com pessoas, Pátia, que estão tão frustradas, tão chateadas sabe, doloridas pelas lutas da vida, que elas perderam inclusive o estímulo de sonhar, né? Sim.
E a ausência de sonho acaba Uhum, impossibilitando essa pessoa de continuar crescendo e avançando. uhum. Partindo, né, desse lugar mesmo da psicologia, como que uma pessoa pode retomar essa força e voltar para esse lugar do sonho e abrir as portas para que ela possa continuar avançando? Ela tem que voltar para dentro. Sempre é o interno, porque a gente está muito acostumado a olhar sempre para fora. E assim, nos desafios da vida, tudo que a gente vai passando, realmente a gente vai deixando de sonhar. É até natural isso acontecer, dependendo do que a gente passa, porque é tanta luta, tanta batalha, que você fala, eu acho que é isso aqui que tem para mim. E aí você perde isso, mas o caminho é de volta para dentro. É você se ouvir. Uma das principais coisas que eu trabalho no consultório é o resgate da verdadeira essência, porque ela se perde. A gente não nasce com esses medos, com essas travas. Então é possível a gente voltar a resgatar, vamos dizer assim, fazer essa limpeza e descobrir de fato quem a gente é. O caminho do autoconhecimento. Lidiane, eu só consegui enxergar ali o meu valor depois que eu me conheci de verdade, porque como na minha adolescência eu sofri muito bullying e eu ouvia muitas coisas que eu acreditava. Quando a gente não se conhece, a gente se baseia no quê? Eu sou aquilo que falam de mim. Uhum. E era exatamente assim que eu seguia, eu era aquilo. Então, a partir do momento que eu passei a me conhecer, de fazer esse mergulho de volta para casa, de volta aqui para o meu eu, quem eu sou, aí sim eu pude avançar. Mas esse processo, ele demanda silenciar essa mente. Hoje em dia, me fala, não é difícil? Super! Até porque, além das vozes internas, que elas Sim, existem, a gente sabe que existe aqueles pensamentos que se repetem, que ruminam. sim, Além das vozes internas, a gente tem muito barulho no nosso externo, né? total. Seja com o celular, nas redes sociais, os streamings, que a Uhum. gente às vezes perde horas ali, seja as próprias pessoas à nossa volta, né? Então, Sim, barulho é o que não falta, né, Patrícia? exatamente. Só que esse barulho, o externo, ele prejudica muito, com certeza, mas a pior voz que você pode te sabotar é a sua voz. Eu também falo muito disso com as pacientes. Parece que dentro da gente, de cada um de nós, existe duas vozes. Aquela que vai te levar para o buraco, que vai te afundar, Verdade. que vai te fazer não acreditar, e mais vai ter aquela outra, que vai estar te incentivando, que vai estar te motivando, que vai falar, não, vai que vai dar certo. E aí o trabalho é qual delas você vai escolher alimentar, qual delas que você vai dar mais força. Então, esse trabalho do pensamento, porque tudo começa no pensamento, tudo começa como que anda a sua mente. Por isso que é tão importante a gente trabalhar o nosso emocional. Porque olha quanta coisa. Eu, inclusive, se eu não tivesse feito um tempo de terapia para eu curar minhas próprias feridas e me libertar de tudo isso, com certeza eu não estaria aqui e nem vivendo tudo que eu estou vivendo nesses últimos anos atendendo e passando por tudo que eu estou conseguindo construir a partir disso. Mas você vê, foi um processo e a gente precisa realmente se libertar. E não é só de crenças, de bloqueios, a gente também tem que se libertar das mágoas. Vamos, só para ilustrar, né? Pensa assim, cada um de nós tem uma mochila. Verdade. Vamos fazer a gente tem uma mochila aqui atrás, a gente cresce com ela e a gente vai trazendo na bagagem tudo que nos acontece e vai ficando ali. Quanto mais pesada essa mochila tá, mais difícil vai ser para eu alcançar. Então eu preciso fazer escolhas de liberar essa mágoa, esse perdão. E é um exercício, né? É um É. exercício para chegar nesse lugar. Enquanto você falava, Paty, eu lembrei daquela história que fala do lobo bom
que há dois lobos dentro de nós, né? Sim, Um lobo bom e um lobo mau, né? isso. Representando estas vozes. Uhum, E a qual lobo você dará vazão para que ele cresça, né? exatamente. Então, acho que a questão das vozes internas é muito nesse lugar. Eu vou dando atenção para qual dessas vozes? Aquela Uhum, voz que me impulsiona, me faz avançar, ou aquela voz que me faz diminuir e ficar pequena, presa em algum ponto, em algum lugar? uhum. E aí, Paty, pensando nisso, é óbvio que o processo terapêutico ele vai ser fundamental para que a pessoa aprenda a silenciar esta voz. Mas é possível, Paty, você trazer para nós algum recurso, alguma dica, alguma estratégia que a nossa audiência pode utilizar para iniciar, para dar um passo inicial para esse silenciamento dessas vozes que tentam realmente nos levar para um comportamento de sabotagem? Sim. Antes da terapia, eu também comecei a tentar de tudo, né? Porque depois A eu gente, fui, eu deixa eu digo ver que a gente aqui. vai apalpando, né? Isso, a gente vai tentando várias formas. Eu primeiro, eu vi que a questão da meditação, hoje é muito falado que a meditação é comprovada cientificamente o quanto que ela nos auxilia nesse voltar para dentro e nesse silenciar da nossa mente. Então, você precisa sim de um ambiente calmo. Quando a gente fala silenciar a mente, a gente está falando no silêncio. Então, eu preciso ter o meu momento ali, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, que eu fique em silêncio, só eu comigo mesmo. Eu deixar o celular de lado, pelo menos por esse tempo, e ficar me ouvindo. Ouvindo mesmo, sabe? Fecha o olho, põe uma música calma e escuta você. O que que você está sentindo, o que que você está pensando, sem julgar. Primeira coisa, não julgue os seus pensamentos, entenda o porquê que eles estão ali. Pensa, os pensamentos são como nuvens. Eles vêm e vão. Então você vai observando, se observando o que você está sentindo. Isso é um exercício que a gente precisa fazer para parar. Depois disso, leitura. Leitura de bons livros que vão te trazer esse conhecimento. Hoje a gente tem acesso, né, a tanta informação, só que ao mesmo tempo a gente precisa filtrar as informações. Verdade. Então tem as leituras, tem muito vídeo, a gente sabe que tem muito podcast, tem muita coisa que nos ajudam nesse crescimento. Ouvir histórias de outras pessoas, como que foi que aquela pessoa fez para chegar ali, por qual caminho que ela passou, e aí você vai se conhecendo a partir daí também. Outra coisa, o ambiente. No empreender, a gente sabe o quanto é importante a gente estar em ambientes que puxe a gente para cima. A psicologia sempre explicou o quanto o ambiente influencia. Então, a gente precisa estar nesses lugares. E aí, aí já entra um pouquinho de sair da zona de conforto e ir Sim, buscar. Porque, assim, por mais que esteja doendo, por mais que esteja machucando e você não esteja bem onde você está, sempre vai ser um lugar conhecido. E aí fica aquilo. Aqui eu já conheço, eu não estou bem, não estou feliz, mas eu já conheço. Foi justamente isso que aconteceu comigo quando eu estava ali nos últimos anos, na última empresa que eu passei no RH. Sabe quando você sente que você perdeu o brilho ali no olho? sei exatamente. Muitas pessoas passam por isso, né? Eu perdi ali o brilho no olho, mas como, gente? Mais de 10 anos já de carreira, pensando em tudo o que aconteceu para eu chegar até esse lugar. Eu já estava ali com meus 36, vamos colocar 35 anos, e aí eu falei, como que eu vou sair agora desse lugar? Já tenho experiência, como começar uma carreira nova, porque foi durante o RH, durante as experiências do recrutamento e seleção, que eu decidi fazer a segunda faculdade de psicologia. Você viu como esse ambiente também das pessoas à minha volta foi despertando esse querer mais. Então, quando eu fiz a faculdade de psicologia, foi pensando em crescer no RH. Mas esses eram os meus planos, não os planos de Deus na minha vida. E aí eu fiz a faculdade, terminei em 2016, estava formada na psicologia com essa intenção. E o que que aconteceu? Esse é outro ponto importante da gente pensar. Quando você vai voltar para dentro e você vai se conectar com você,
você precisa também cuidar do seu espiritual. Você precisa acreditar que você não está nessa vida a passeio, à toa. Todos nós temos um propósito na vida. Com certeza. Todos nós temos um caminho a percorrer, mas a gente precisa ouvir essa voz. A gente tem aqui dentro isso. Tudo vem de dentro. É impressionante. E quando eu saí da última empresa, eu já, igual eu falei aqui, não tinha mais o brilho no olhar, mas eu continuei. Aí veio a pandemia, em 2020, todo mundo foi para o home office, eu trabalhava 100% presencial. 2020, todo mundo no home office, aquela confusão toda, e agora o que vai ser para todo mundo, né? Todo mundo passou só quem viveu a pandemia sabe o que foi isso. E aí chegou em 2022, mudou a gestão ali em janeiro, e aí eu teve um corte de funcionários e foi em fevereiro eu fui desligada da empresa. Foi uma mistura assim de um alívio, ai que bom, eu já não estava muito feliz, mas e agora? Estamos ainda numa pandemia e o que eu vou fazer? Você acredita que em nenhum momento eu, formada na psicologia, passou pela minha cabeça atuar na área? Sério? Não passou. Realmente eu fiz a faculdade pensando em crescer no RH, e aí eu até pensava bem longe, assim, vinha um pensamento, quem sabe lá na minha aposentadoria eu monte um consultório, já vou estar mais tranquila e começo ali a clinicar. Esses eram os meus planos. Tá, aí fui desligada e falei, o que eu vou fazer agora? Me dei um tempo para esse mergulho interior. Eu estava vindo de uma agitação, muito tempo ali na empresa, sem entender o que eu queria, já não tinha um brilho nos olhos, no meio de uma pandemia, não sabia se eu queria voltar para o RH. Eu falei, não, agora é hora. Vamos voltar para dentro de novo. Eu até falo essa metáfora do casulo, né? Que a gente quer sair do casulo, voar. Tem momentos que você volta para ele, inclusive. É verdade. Por mais que ele seja escuro, você volta para dentro. Aí voltei e me dei 2 meses para pensar o que eu ia fazer a partir dali. Aí, estava na minha cabeça, tá tão na moda empreender, tá muito na moda. Todo mundo começou a empreender na pandemia. Eu preciso empreender com alguma coisa. Eu fui lá e conversei com meu esposo e veio uma ideia de vender alguma coisa. Escolhi o tricô. A gente foi, pegou uma parte da minha rescisão, fomos lá no Brás, comprei um monte de blusa de tricô, falei, agora eu vou trabalhar com isso, eu vou vender tricô. Não sei de onde surgiu essa ideia, quer dizer, no caminho vocês vão entender de onde surgiu essa ideia dele. E aí, o que acontece? Comecei, fiz o Instagram, montei a lojinha lá, chamava Vitale Tricô. Escolhi o logo, meu esposo me ajudou, montei toda a lojinha e comecei a divulgar essa venda, esses tricôs. Sabe para quem eu vendia? Das minhas irmãs e para minhas amigas, porque elas tinham dó de mim, certeza. Entendo. Porque, assim, eu não vendia para ninguém, assim. Aquele Instagram não crescia, eu não entendia nada, Lidiane, de técnicas, de venda, de marketing crua. No meu Instagram pessoal, eu só postava 2 vezes no ano. Nunca fui aquela pessoa que posta a vida. Eu não tinha familiaridade nenhuma com câmera, com nada. Então, comecei do jeito errado, também deu errado ali. Claro. Mas tinha um propósito nesse tricô, e vocês vão entender. Comecei a vender, aí abril, montei a lojinha em abril. Abril, maio, já estava frustradíssima com aqueles negócios empacados, ninguém comprava. Chegou junho e eu já desisti. Eu falei assim, falei pro meu esposo, eu vou fazer uma liquidação desses tricôs, pelo menos eu vou recuperar o dinheiro recuperar o que você que eu investi, mas eu vou liquidar, e já que esse Instagram, eu falei desse jeito, já que esse Instagram não está dando certo para mim, eu vou pegar aqui meu WhatsApp, tem muitos contatos, eu passei por diversas empresas, a gente não tem 1000 contatos que a gente tem ali no nosso celular? Aí fui lá mesmo, na cara de pau, não sabia que existia lista de transmissão. E aí comecei aquele contato ali 1 a 1, falando com as pessoas do A ao Z. Falei, olha, gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia, na cara de pau. Faz tempo que a gente não se fala, mas eu tô aqui para te oferecer meu tricô, tenho uma lojinha e fui. Esse processo demorou uns 3, 4 dias. Sim. Eu ali falando 1 a 1 com as pessoas, mandando as fotos dos tricôs.
Eu falei com muita gente, Lidiane. Eu falei com pessoas que eu trabalhei no RH e falaram: Nossa, que bom que você agora tem sua própria loja, achando que eu estava ali abalando com a minha loja de tricô. Falei com algumas que estudaram comigo na psicologia, na Legal. faculdade, e elas falaram exatamente assim. Que bom que você mudou de área, porque realmente a nossa profissão a gente fez por amor. É muito difícil a gente viver da psicologia, as pessoas não têm, né, muito interesse em terapia, ninguém quer saber de cuidar do emocional. E aquilo veio em encontro com o que eu acreditava. E naquele momento eu alimentei aquela parte que dizia Você ela, alimentou aquela crença. aquela crença de que realmente a psicologia não é agora e ela continuou sendo lá para aposentadoria, ficou Uhum, ali. uhum. Porém, quando chegou na letra M, eu falei com uma amiga também que fez faculdade de psicologia comigo, que o nome dela é Marina, e eu tenho certeza que ela vai assistir esse podcast porque ela torce muito por mim e ela deve estar muito orgulhosa, sempre ela me fala Não isso. tenho dúvidas. Porque ela fez, eu sempre brinco que ela fez a pergunta de milhões. Ela foi a única no meio disso tudo que eu falei. Olha que eu fui do A ao M, hein? Muita gente eu Muita falei. gente. Ela perguntou o seguinte: Pati, que legal que você tem a sua loja de tricô, parabéns. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Por que você não está trabalhando como psicóloga? Ela fez essa pergunta Pergunta de de milhões. milhões. E aí eu me perguntei, por quê? Por que que eu não estou? Nessa conversa, a gente falando ali por áudio, né, no WhatsApp, eu falei vários motivos do porquê que eu não estava, e ela me falou vários motivos o porquê que eu deveria estar. Que maravilhosa. Marina, você é incrível, hein? Exatamente. Um dos anjos, um deles, porque nesse caminho foi tanto anjo que apareceu na minha vida, que falou comigo através de Deus, que assim, eu só tenho a agradecer para ela. Eu falo que eu nem sei mais em palavras como agradecer. Hoje em dia eu agradeço colocando ela nas minhas orações, pedindo que Deus continue abençoando os projetos dela. Amém. Mas ela me fez essa pergunta e aí eu fui falando, Má, a gente sabe que para ter uma carreira, até os professores da sala de aula falavam, precisa ser uns 10 anos aí de carreira, é muito tempo. E assim, eu não tenho como abrir um consultório, até eu conseguir esses pacientes vai levar tempo. E outra coisa, eu me formei ali em 2016, eu não me sinto preparada para o atendimento agora. Por mais que eu me desenvolvi muito no RH, mas ainda carregava algumas coisinhas ali que eu falava, não, o RH é uma coisa, mas na minha cabeça, o atendimento, eu precisava estar muito perfeita para ajudar alguém. Só depois que a gente descobre que a gente se cura no processo No e no processo. É caminho. na jornada, É né? na jornada, até porque essa perfeição, ela nunca vai chegar. Não existe, né? Ela não existe. E aí comecei, falei tudo para ela, ela falou, Paty, ela começou a me lembrar de tanta coisa. Ela falou, você foi uma aluna tão dedicada. Eu lembro que você fez essa faculdade aos trancos e barrancos. Inclusive, eu fiz pela mesma associação. Eu voltei lá e falei, será que ela ainda está aberta? Voltei lá, fiz a carteirinha de novo e consegui o desconto e fiz por ela novamente. E aí comecei ali a falar para ela, ela falando, não, você foi muito dedicada, eu lembro que você pegava ônibus, metrô, no meio ali da faculdade, a unidade, outra universidade, elas se juntaram e nossa unidade literalmente mudou de região. E aí eu lembro que eu estava num período que eu estudava na Zona Leste, eu trabalhava na Zona Sul e morava na Zona Norte. Nesse período eu pensei em desistir, não só nesse, né? Esse só um deles, mas vários momentos veio essa vontade de Os desistir. desafios eram intensos, né? Demais, como assim, gente? Um dia só a gente fica cansada, a gente cansa um dia só, eu circulando em todos esses lugares. Então, saía de casa muito cedo, chegava muito tarde, tudo que tinha para fazer, trabalho, estágio, comecei novamente a perder os finais de semana para fazer os estágios. E ela foi me lembrando tudo isso e eu fui falando, realmente, eu fiz tudo isso, ela disse, você fez tudo isso e você vai deixar o seu diploma na gaveta. Paty, a pandemia veio, as pessoas já estavam buscando mais trabalhar o lado emocional, Verdade. mas pós-pandemia, Se intensificou, né? total, a pandemia nos obrigou a fazer o mergulho para dentro. Verdade.
A gente literalmente saiu do piloto automático, todo mundo se recolheu. E foi aí que todo mundo falou: peraí, tem um negócio estranho aqui, Tem muita coisa estranha acontecendo na minha vida, né? eu As pessoas preciso olhar começaram a para olhar, isso. né? Exatamente. Aí ela falou: Paty, a nossa profissão mudou muito. Sim, lá atrás a gente poderia pensar que você precisaria investir num consultório, você precisaria ter uma estrutura para você começar a trabalhar, mas hoje em dia a nossa profissão pode ser online, Paty. Você tem um computador? Ela perguntou: você tem um computador? Você tem um fone? Você tem uma cadeira e uma mesa? Então você já pode ser psicóloga. E eu falei: sério, Má? Uau! Sério que mudou assim? Ela mudou. E eu tenho certeza que vai dar muito certo, mas eu já te adianto, não vai ser fácil. Não vai. Os pacientes não vão cair do céu, você vai ter que divulgar o seu trabalho, você vai ter que vender o seu serviço e você vai ter que passar por todos os processos que você tem que passar para conseguir. Que maravilhosa foi a Marina! E como a gente precisa de pessoas assim na nossa vida. Nossa, como? Paty, e aí você vai conhecendo um pouco a minha forma de pensar. Você foi falando, abriu um leque de caixinhas na minha cabeça. Estou com vários pontos para eu te perguntar. Eu vou Uhum, começar pelo primeiro, literalmente, porque eu vou encadeando, tá tá bom? bom. O Vamos lá. primeiro, você mencionou que um dos recursos para a gente ir trabalhando esse processo de autoconhecimento é a leitura. Então eu quero, como primeira caixinha que eu vou pegar aqui, que está suspensa aqui em Sim. volta da minha cabeça, essa pergunta. Você tem algum livro que você possa nos recomendar para que a gente leia e trabalhe esse lugar de autoconhecimento? Pode ser dois? Pode! Maravilhoso! Tá. Eu comecei com o livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Luiz Reis. Isso, você Já pode curar li. a sua vida. Esse foi um dos primeiros que me Uhum. trouxe ali muito esse voltar para dentro. E o segundo, que eu, inclusive, fiz até encontros terapêuticos baseado nele. Que Isso. maravilhoso. E no final vou trazer um outro serviço que está aí no forninho para falar também, que é baseado nesse livro que se chama O Poder do Alto Amor. Eu não lembro o nome da autora agora. Esse livro eu não li, o da Louise Reis eu já li, O é poder do alto fabuloso. amor, porque eu precisava realmente me amar. A gente precisa enxergar quem a gente é em todos os sentidos, porque a gente sabe, né, que a gente coloca ali uma roupa, um batom, É isso isso mesmo. ajuda, não ajuda? Com Ajuda, certeza, ajuda. Mas não se eu não resolve, estou né? bem, eu não vou conseguir passar aquilo, em algum momento aquilo se desconstrói no meu olhar, na minha fala, no jeito que eu me posiciono, porque está ali dentro. Então, esse livro é maravilhoso, eu indico para várias pessoas, esses são os dois Ai, principais. olha, esse último, O Poder do Alto Amor, eu ainda não li, já vai entrar para minha lista, não tenha dúvidas disso. Eu gosto muito de ler Que bom. e fica aí o conselho para você. A leitura, ela te Uhum. amplia os horizontes de uma forma extremamente acessível, né? Sim. Um livro não é algo caro e hoje você tem uma infinidade de acesso aos livros que antes nós não tínhamos Uhum. e que traz uma profundidade, um autoconhecimento, ou seja, qual for a área que esse livro vai te complementar, né? Amplia o horizonte. Para mim, o Sim. livro, ele é uma ampliação de horizonte. Eu amo a leitura, Uhum. sempre trago alguma recomendação de leitura e faz muito sentido eu ter te perguntado isso. E aí eu vou puxar uma outra pergunta aqui, emendando dentro da sua história, que é fascinante, Paty, fascinante. Você mencionou tanto na primeira parte, quando você começou contando a sua história, e agora nesse segundo momento, sobre a importância do ambiente, né? Sobre a importância das pessoas que compõem esse ambiente e o quanto isso para sua vida, para sua história, te levou para uma nova fase, um novo momento, e que a gente sabe que se os ambientes, você não fosse buscando novos ambientes, se lá não houvessem pessoas saudáveis que também pudessem contribuir para esse lugar, você Uhum. teria ido para uma direção contrária. E Sim. muitas vezes o empresário, a empresária, está imerso em suas próprias dores,
está fechado com as suas próprias travas e bloqueios e acaba não saindo destes ambientes e do relacionamento com as mesmas pessoas. E aqui eu não estou falando de abandonar todo mundo que faz parte da sua vida porque você está percebendo que a sua vida está travada. Não é sobre isso. Mas a importância, Paty, desses novos ambientes, de se relacionar com novas pessoas, o quanto que isso é poderoso para construir, mas também é poderoso para destruir. Sim. Neste lugar, o que você costuma recomendar para os seus pacientes quando a gente fala de ambiência? Exatamente, buscar essas novas amizades, buscar pessoas e lugares que você vai conseguir se relacionar e também identificar no seu ambiente quem são as pessoas que mais te puxam para baixo e que são aquelas que te elevam. Porque aí você vai ter que, igual você falou, você não vai abandonar, mas você vai diminuir ali o contato. Porque você vai percebendo isso, quando você vai falando com as pessoas e você vê que tudo que você fala, a pessoa é pessimista. Toda ideia que você põe é negativo. Não, não vai isso, porque ela está falando baseado também nas próprias dores, que nem as pessoas que eu falei ali naqueles contatos, que me falaram, não vai para psicologia, ainda bem que você tem a lojinha, o RH também, a gente sabe que tem prazo de validade, então, tudo isso eles me falaram baseado no que eles acreditavam. Então, eu preciso buscar esses novos ambientes. Aí tem gente que fala, tá, eu vou buscar onde? Eu falei, às vezes até online. Talvez você conheça aí pessoas que nem estão aqui, às vezes ela vai estar do outro lado do mundo e você pode se conectar, mas você tem que estar aberta para isso. Aí eu falo, não tem algum curso que você queira fazer, algum que você possa frequentar, um lugar que você vá sempre, aí você já começa ali ir olhando, observando as pessoas. Inclusive, até se você, porque eu trabalho muito, Lidiane, com meus pacientes, não tem como eu não falar isso aqui. Nós somos uma tríade: corpo, mente e espírito. E eu pergunto, quando ele me traz essa questão de crença, o que ele acredita, como está essa questão espiritual, a gente começa a trabalhar isso, e aí eles me falam como que tá, e eu falo, se você se sentir bem em alguma instituição religiosa, seja ela qual for, lá também é um lugar que você vai conhecer novas pessoas, você pensa aí a área que você quer desenvolver, onde você quer estar, e vá atrás disso. No empreender, a gente sabe que existe tantos cafés de negócios espalhados, todo dia, se você quiser em um, existe. E eu também comecei a frequentar esses cafés aí no decorrer desse processo da psicologia, porque eu precisava conhecer o que os empreendedores faziam. Até então, eu conhecia o pessoal do corporativo. E as dores do empreendedor são diferentes. Com certeza. Muito diferente, porque o que que acontece? Quando a gente está ali trabalhando no CLT, eu, por exemplo, eu era do RH, minhas atividades, recrutamento e seleção. Por mais pressão e demanda que tinha, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu tinha que olhar aquele perfil, buscar os candidatos, fazer a entrevista e levar para esse gestor entrevistar, tudo isso. Quando você vai empreender, você é tudo. Não é, a empresa tem o marketing, tem o comercial, tem a vendas, a financeiro, o pós-venda, a recepcionista, a secretária, e você no empreender, você é tudo isso. É isso mesmo. Só que você se especializou e tem experiência naquilo. Como que você agora vai empreender se você não... Aí, tem que sair da zona de conforto, porque você vai ter que buscar, você não precisa ser especialista em todas as áreas, mas você vai ter que saber o mínimo de cada uma delas para você dar os primeiros passos, para você gerir o seu negócio, porque senão não vai, não dá. Já começa que você vai ter que vender. Inclusive, eu tive que fazer um curso de marketing para psicólogos. Perfeito. Porque senão eu precisava aprender a como oferecer o meu trabalho, o meu serviço. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que os cafés, os grupos de networking, eles são fundamentais. E tem uma outra estratégia que eu costumo indicar para os meus mentorados, Paty, que é a participação em eventos e feiras da área. Né? Você tem eventos e feira acontecendo numa cidade como São Paulo.
Sim. Gente, o tempo todo a gente tem um monte de eventos acontecendo. Uhum. Então, muitas vezes, é mais sobre a disposição de procurar se informar e a Uhum. disposição de deslocamento do que qualquer outra coisa, porque existe muitas oportunidades. É claro que para quem está numa cidade mais afastada das grandes capitais, a Uhum. gente sabe que o acesso de fato é resolvido. Mas Sim. quando a gente fala de grandes capitais e quando a gente fala da cidade de São Paulo, não dá para a pessoa, é realmente uma zona de conforto, né? Se a Total. pessoa não vai atrás desse tipo de evento, desse tipo de grupo, para que a pessoa possa ampliar o seu horizonte, ter acesso a novas ideias, a ter uma troca mais positiva e assertiva. E conversar, inclusive, com pessoas que já vivenciou aquelas dores e que conhece o caminho de saída dali, né? É Total. fascinante, é fascinante. Paty, uma curiosidade, e é uma curiosidade antes da próxima pergunta. Uhum. Para você, como é conciliar fé e consciência? Olha, é muito natural para mim. Quando a gente estuda, a gente aprende que não é para fazer isso, não. A gente tem que deixar cada uma no seu lugar e ok. E eu comecei os atendimentos, inclusive, achando isso. Eu vim com o que eu aprendi na faculdade, e aí é no processo que eu aprendi que cada um é um ser único, com necessidades únicas, e se eu não cuidar desse lado, a minha vida vai ficar meio capenga. Porque assim, tá tudo bem se você não acredita em nada, se você não tem fé, é uma escolha sua e ok. Então, eu vou trabalhar isso com o meu paciente a partir do momento que ele me traz. Quando ele falar, eu tô sentindo um vazio, nossa, eu já acreditei tanto, mas aconteceu tal coisa e agora eu estou mais afastada. Sempre tem alguma coisa ali. Até esse resgate, vamos dizer assim, espiritual, a gente também tem que fazer, né? E aí, porque é claro que ansiedade, depressão não é falta de Deus. A gente sabe que não. Perfeito. Mas Deus na vida, Deus te guiando, você vai ter mais forças para sair desses buracos. Isso é um ponto. Eu falo por experiência própria que se não fosse Ele guiando o meu caminho, eu sabendo que eu não estava ali dando tiro no escuro, eu estava num caminho que eu sabia, que é uma frase que as pessoas falam muito, eu sabia que eu só tinha que dar os passos e Ele ia dar o chão. É uma fé com ação, né? Que a gente fala. Eu precisava acreditar, mas eu precisava buscar algo que me fortalecesse, porque tem hora na vida que é só ele. Por mais que a gente tenha ajuda, pessoas que nos apoiam, tem desafios e situações que se a gente não se agarrar na nossa fé e no que a gente acredita, então assim, ciência e fé são distintas, mas a gente precisa trabalhar com as duas coisas, porque uma vida sem Deus, na minha opinião, é uma vida vazia. Eu super concordo com você. Eu digo que isso é verdade, né? No meu site, na minha declaração de valores, há uma declaração evidente sobre isso. Eu entendo a distinção que é necessária existir, mas eu reconheço que há poder na fé. E aqui nós não estamos falando de religião, né? É realmente nesse lugar de espiritualidade e do poder da fé para que a gente possa continuar dando os passos necessários para continuar avançando. Então, eu creio que para você isso também é real, né? Há poder nesse lugar da fé, né? E que isso, excluir isso é um fator a menos, é uma força a menos, não sei qual a palavra seria mais adequada para você, para que a pessoa realmente tenha foco, energia para continuar avançando. Sim, faz parte do pacotinho que ela tem que ter e se fortalecer, e isso é uma das coisas. Perfeito, perfeito. Tanto que
realmente, eu não estaria aqui, eu não teria feito faculdade. Por que que aquela menina lá na loja me falou dessa associação? Por que eu escolhi RH? Por que eu passei pelas empresas que eu passei, conheci as pessoas que eu conheci, fiz a faculdade, conheci a Marina. A gente, quando ela me falou, fez essa pergunta de milhões, a gente já estava um tempo sem se falar, porque é natural, a gente acaba a faculdade, a vida, a correria, cada um segue sua vida e a gente já estava um tempo sem ter contato. E aí, quando veio, ela fez essa pergunta. Então, assim, e aí, olha, não tem como não ver Deus. Por que que eu fui vender tricô, Lidiane? Eu concordo. Para que que eu fui vender tricô? O que que o tricô tinha a ver com isso, gente? Quando a escolha do RH foi porque veio ali, escolhe o RH. Alguém me falou, porque eu não sabia que curso eu queria fazer. Perfeito. Vai vender tricô. Olha o processo, fui vender tricô, fiquei 3 meses lá empacada com aquilo para oferecer e chegar na Marina. E ela poderia, naquele momento, não me falar nada. Eu falar, ai, que legal sua lojinha, não estou afim de comprar tricô hoje, ou então, obrigado, boa sorte. Mas não, além dela falar, ela ainda me deu alguns caminhos, inclusive depois disso, ela foi me orientando, a gente fechou ali, que isso é uma parte importante dessa história, porque esse caminho até eu conseguir os primeiros pacientes, eita, Foi não, árduo. ainda teve um processo aí, e a gente fechou ali uma mentoria, um valor simbólico que eu podia pagar, e a gente se encontrava a cada 15 dias e ela me ajudava, porque eu teria que destravar essa questão do Instagram, eu ia ter que fazer vídeo, eu ia ter que vender meu produto, e eu timidez, quem é tímido e introvertido, e a gente tem que ir se soltando aos poucos, e inclusive no último podcast que você fez, eu assisti, e você falou uma coisa muito importante: a gente só vai aprender as coisas fazendo, a gente só se liberta dos medos, do julgamento. Eu achava que um dia eu ia acordar e não ia ter mais medo de falar em Você ia ser público. perfeita e ia chegar diante da câmera falando. Hoje eu consigo fazer um vídeo perfeito porque acordei assim. Jamais, se eu olhar os nossos primeiros vídeos, eu imagino que os seus também. Ó, para você ter uma ideia, eu tenho uma história boa sobre isso. Eu não assisti o primeiro vídeo que eu fiz até hoje. Nossa. Porque eu fiz esse primeiro vídeo dentro da universidade que eu trabalhava. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. E eu sempre fui muito desenvolta no ao vivo, mas diante das câmeras é um desafio, não adianta dizer que não é. É um desafio. A gente vai aprendendo as técnicas, vai fazendo, fazendo, fazendo até as travas irem rompendo. Agora você imagina a primeira vez. Aí eu fui para o estúdio dentro da universidade para gravar uma aula, uma abertura inaugural da disciplina que eu seria responsável, que era a disciplina de recursos humanos. E eu fui gravar esse vídeo no estúdio da universidade. Eu gravei, repeti, acho que umas 2, 3 vezes o vídeo até ele sair, quando a equipe falou, professora, ficou ótimo. Eu falei, tá bom, tá, vem ver. Eu falei, oi, não, tá bom para você? Tá ótimo, professora, mas você não quer ver? Não, obrigada, beijo, tchau. E fui embora. Eu não quis nem assistir o primeiro vídeo. Até hoje, não tenho ideia de como esse vídeo ficou, porque eu não assisti. Então, assim, a gente acha, não existe isso. A gente acha que vai ser perfeito para fazer as coisas. Essa é a maior ilusão da nossa mente. Uhum. E isso nos trava de fazer o que tem que ser feito. A gente faz do jeito que dá, a gente faz com o recurso que a gente tem, a gente faz com o que a gente tá ali nas mãos. Dá o nosso melhor, mas faz com o que tem. Depois você vai melhorando. Exatamente, exatamente. Foi assim que eu comecei. Eu fiz os primeiros e para postar. Uma coisa é você fazer. Você grava Verdade. ali uns 10 mil, mas para postar você fica ali, não, isso daqui não. Outro dia eu volto, e aí fica ali postergando. E aí você nunca, Sai do nunca lugar. não sai, não vai para o mundo, não se mostra. Então, ela me ajudou nesse começo, nesse processo que foi árduo. Só que aí teve um ponto que você na apresentação falou, venda do brigadeiro. Falar um pouquinho disso. Fica à vontade, Venda do, conta para nós. venda do brigadeiro na rua. O que que aconteceu? Comecei, aí montei o Instagram, primeiro conselho dela, Claro. faça seu Instagram de profissional de psicóloga e comece a divulgar o seu trabalho. Fiz o Instagram, tudo bonitinho, fui postando os vídeos do jeito que dava, as fotos. E aí chegou outubro, isso foi em junho, julho. Quando chegou outubro de 22, sabe quantos pacientes eu tinha? Uma.
uma paciente que me pagava o valor social. As contas chegando, porque ainda tem isso. O Óbvio, nosso a vida tempo, continua a vida acontecendo. está acontecendo, as contas estão chegando, os boletos também, e não espera o tempo. E outra, tem o nosso tempo, que a gente quer o quê? Que seja para ontem. Como assim, gente? Eu já quero meus pacientes aqui. Já não estou trabalhando como psicóloga, cadê os pacientes? Mas não, o tempo de Deus é outro e tudo depois se explica. No processo, você briga, você não aceita e você fica se perguntando por que comigo, por que que tem que ser assim. Mas lá na frente, quando você passa, você entende tudo, o porquê que foi exatamente assim. Aí falei, com o paciente não vai dar. Aí conversando com a Marina, a gente ainda na mentoria, eu falei, eu acho que eu vou realmente desistir. Não vai dar, um paciente só não dá, eu preciso ajudar meu esposo aqui nas contas e eu vou precisar voltar para o RH. Ela falou, Paty, tem certeza? Acho que meu anjo da guarda ficou assim, eu não acredito que depois de tudo isso que a gente fez, vendeu tricô. ela vai, ela vai mudar, né? Aí eu falei, eu não vai dar. Ela falou, Paty, mas assim, tem pouco tempo, né? Você não pode falar que não deu certo. Tem aí alguns meses só, é o processo mesmo. Eu falei, então, mas é que realmente as contas não esperam e eu preciso para ontem. E aí ela falou, você que sabe, mas se eu fosse você, tentava mais um pouco. E aí fiquei conversando muito com meu esposo. Inclusive, teve um período da vida dele que ele ficou desempregado e ele começou a vender na rua também, vendeu o geladinho lá nos parques da nossa região, e ele sempre me aconselhava, já que o tricô não deu certo, vai vender algo para comer. Porque é mais fácil, né? Para a gente vender ali, é mais rápido. Sim. E aí eu falei, tá, mas o que que eu vou vender? O geladão que você vende tem todas as receitas, mas eu não vou vender porque eu não aguento um cooler cheio de gelo e ele ia vender de bicicleta, nem de bicicleta eu sei andar, não aprendi. Então eu Te falei, entendo, tá bom? e aí eu falei, então, pela vida que a gente tinha, nós não tivemos bicicleta na infância, então para aprender na vida adulta é um pouquinho mais complicado. Difícil, Aí tá. Fui e falei, não, o que que eu vou fazer? O que que eu vou vender? Mas seria uma saída para eu ter uma renda enquanto a psicologia não ia andando ali, os pacientes chegando. Aí foi quando eu falei o quê? Aí fui para o YouTube, joguei lá o que fazer para vender na rua. Veio de tudo. Água, paçoca, bolo de pote, nananã. Aí veio brigadeiro. Falei, será que é brigadeiro que eu vou fazer? Aí eu falei, gostei disso daqui, viu? Mas eu nunca tinha feito brigadeiro de enrolar, só aqueles de prato, mole lá. E falei, escolhi a melhor receita, fiquei pesquisando, escolhi a receita melhor que tinha, fiz o brigadeiro, chamei meu sócio majoritário. Eu falei, Deus, se essa receita aqui der ponto, enrolar e ficar bom, eu vou entender que é um sinal e que é o brigadeiro que é para fazer para vender. Fiz e ficou maravilhosa. Meu esposo falou que foi o melhor brigadeiro que ele comeu na vida, mas ele não conta, porque eu falei, não, você não conta. Eu falei, eu preciso de alguém, você tá falando para me agradar, eu preciso de outras provas. Aí tá, fiz o brigadeiro, ele me ajudou a precificar, ajudou também na produção. Eu vi que a mulher que ensinava a fazer, ela ensinava a vender na rua também. Então ela falou, não vende de um, vende a caixinha com 4, que vai ser mais fácil, tudo. Montamos tudo. Aí veio outro desafio, sair na rua para vender. Você tinha medo, Como que a vergonha? Patrícia, tímida daquele jeito, vai vender na rua, gente? Uau. Eu com os produtos lá, eu falei, amor, eu não vou conseguir. Só de pensar já me dava dor de barriga, calafrio, tremedeira. Eu falei, não vai dar. Aí, meu esposo, ele trabalha na educação financeira, mas trabalha também como motorista de aplicativo. Aí ele se propôs, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou levar no carro e ofereço para meus passageiros e vamos ver o que que dá. Aí ele foi levando e vendia um dia duas, um dia três, e sempre trazendo os feedbacks. Patrícia, seu brigadeiro. É sério, eu tô trazendo os feedbacks reais, os passageiros que abrem ali no carro, fala que brigadeiro maravilhoso, que delicioso. Aí começaram a encomendar até para a festa, pegar meu contato e falar: não, eu quero esse brigadeiro na minha festa, eu nunca comi um brigadeiro tão bom. Aí ele falou, aí ele ficava me incentivando. Como ele já vendeu na rua, ele sabia que lá o negócio ia dar bom. Com certeza. Ele falava: se eu estou vendendo de 2 a 3 caixinhas dentro aqui dos passageiros, que a maioria não comprava, né? Não sabe de onde vem, enfim. Aí ele falou: imagina na rua. Eu falei: imagina na rua. Mas na rua não, na rua não vai dar. Aí teve um dia, eu nunca vou esquecer, eu sou muito boa com datas.
Fica muito gravada as datas. 1 de dezembro, 22, naquele mesmo ano da conversa com a Marina, de estar nos pacientes não chegando, eu falei, eu vou tentar. Peguei lá minha sacolinha, uma bolsinha térmica vermelha, eu tenho ela até hoje, eu olho para ela, o maior orgulho da minha vida. Coloquei as caixinhas lá de brigadeiro, 10 caixinhas, e saí numa rua de muito comércio da região onde eu moro. Eu achei que eu ia morrer naquele dia, viu, gente? Eu tô aqui, mas naquele dia eu achei que eu iria Super te entendo. que eu iria morrer. A minha voz não saía, eu fiquei literalmente gaga. Eu não conseguia falar, as pessoas tratam mal, muita gente compra e fala, ai, tadinha, eu vou comprar para te Para te ajudar. ajudar. Oh, coitada. E aí foi nisso, e muito não. Mas eu saí com uma frase, meu esposo foi assim, um ponto focal na minha vida, que me ajudou muito, a gente é muito parceiro nisso. Pessoas importam na nossa vida, É. né? E ele foi porque ele me deu a dica que ele usava no geladão lá, quando ele vendia. Quanto mais não, mais perto do sim. Vai com esse pensamento. Quanto mais não, mais perto do sim. Aí um monte de não e eu lá. Quanto mais não, mais perto do sim. Quanto mais não, mais perto do sim. E nesse primeiro dia já eu vendi 7, ó. Levei 10 caixinhas e vendi 7, mesmo sem saber falar com a pessoa. 70% do estoque vendido. Exatamente. Cheguei feliz, mas cheguei assim, amor. Eu sei que eu vendi, eu sei que deu, mas eu não vou mais não. Foi muito ruim. Você não tem noção que eu passei, gente me tratando mal, gente não olhava nem na minha cara, tudo aquilo. Aí ele falou, tá, você que sabe, mas tá vendo, você vendeu 7 um dia. E aí comecei ali vender, comecei a vender, só sei que nos 2 meses depois, eu continuei, mesmo nesse desafio. 2 meses depois, eu já estava vendendo brigadeiro, todo mundo já me conhecia, eu já tinha um roteiro na cidade. Mesmo com a dificuldade, você falou, eu vou de novo. Aí eu fui. Aí eu fui e vendi. Não sabia até quando que isso ia acontecer, mas eu fui. Fui com a força, com a coragem, eu ia no sol, eu ia na chuva, e olhava para o céu e falava, Deus, me manda meus pacientes, porque eu quero viver da profissão que eu escolhi agora. Mas tudo no seu tempo, tudo é um processo, e a venda na rua me ajudou em quê? Em tudo. Eu falo, depois que você vende na rua, Lidiane, Acabou. você faz qualquer Você coisa. construiu habilidades que praticamente você não consegue em nenhum outro lugar. Exatamente, a venda na rua lapida muito a gente. Conheci pessoas maravilhosas, clientes do Brigadeiro se tornaram paciente e aí eu vendi, comecei dia 1 de dezembro 22, no dia 11 de agosto 23 foi o último dia que eu saí para vender brigadeiros na rua, porque eu já estava com uma quantidade de clientes, de pacientes que já dava para suprir ali as necessidades e desde então, daquele dia até hoje, eu vivo só da psicologia. Uau! Que maravilhoso! Que história incrível, Paty! Primeiro, eu quero te parabenizar pela resiliência, pelo esforço, por entender que a vida é uma jornada, é um processo. E quando a gente tem disposição, mesmo quando a gente não sabe, as portas elas vão se abrindo, a gente vai buscando, às vezes a gente está tateando até encontrar o caminho, mas a gente encontra se manter ali o esforço, né? Com Se manter o certeza. esforço. Parabéns. Obrigada. Ai, gente, eu não acredito que o nosso tempo está praticamente no final. Estou muito chateada, porque eu queria fazer mais 1 milhão de perguntas para você, Paty. De verdade, eu queria mesmo. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa. Eu tenho mais uma última pergunta para te fazer, mas antes eu quero apresentar para vocês as nossas patrocinadoras. Nós temos aqui como patrocinadora do Movie Talks a Paula. A Paula, ela é designer gráfico, ela trabalha com todo o processo de construção de identidade visual e de imagens que realmente representam você e o seu negócio. Você precisando tanto de materiais gráficos quanto de imagens para os seus materiais digitais, a Paula é a profissional certa. Eu digo, Paty, que ela é aquela pessoa, aquela profissional que ela consegue tirar da minha cabeça o que eu estou visualizando com a minha mente para ela poder transformar isso num produto, num material. Porque quem não tem a habilidade, eu não tenho essa habilidade do design, ela consegue captar isso muito bem e transformar no produto que eu preciso. Então, gente, eu indico a Paula de olhos fechados. E claro, temos a Crucial Coaching e treinamento.
é a nossa empresa aqui que trabalha com treinamento e desenvolvimento na área de liderança, na área de vendas. Trabalho muito com vendas, Paty também tem uma história longuíssima nesse sentido. E trabalhar com vendas é hoje uma das minhas grandes paixões e já foi um dos meus grandes bloqueios. E além disso, também trabalhamos no desenvolvimento da mentalidade e um posicionamento estratégico de você, empreendedor. Precisando desse tipo de serviço, estamos à sua disposição. Ai, Paty, infelizmente, chegamos mesmo ao final. Eu quero te pedir, até por conta do tempo, de uma forma mais restrita, que você responda para a nossa audiência a pergunta central do nosso episódio, levando em consideração que você já mostrou com a sua história como sair da zona de conforto. Você nos trouxe elementos de resiliência, de força, de dedicação, a importância de estudar, de estar com as pessoas certas, de ir se posicionando nos lugares adequados, de ir questionando a sua própria realidade, sonhando com algo novo. Você nos trouxe uma riqueza de detalhes em que você é a sua própria testemunha e executora do que é sair da zona de conforto. O que mais esse empresário, essa empresária que está paralisado, estagnado, numa zona de conforto, o que mais ele pode fazer? Busque a vida que faz sentido para você. Nunca baseie o seu sonho no sonho do outro. Se conheça, busque uma vida leve que faça sentido, baseado naquilo que já está programado para você. Não se compare e seja feliz aonde você estiver e no que você se propor a fazer. Faça o seu melhor, confie que o resto Deus se encarrega de te ajudar, com certeza. Uau, Paty, deixa os seus contatos, fala diretamente ali para sua câmera, deixa os seus contatos para que a audiência possa te encontrar, conhecer o seu trabalho e sim contratar aí uma terapia, um processo terapêutico com você ou fazer parte de algum grupo. Fica à vontade para falar. O melhor lugar para me encontrar é no Instagram. Meu Instagram é @Patrícia Lira Psicóloga, tudo junto. E aí você pode me mandar lá no direct, porque a gente tem a terapia individual, 100% online. Então, de onde você estiver, eu posso te ajudar nesse caminho de transformação. E os grupos, encontros, a gente também vai postando tudo ali para você na rede social, no Instagram também. Show, show! Ai, gente, infelizmente, esse episódio está chegando ao final. Foi um episódio muito rico em estratégias, em que a Patrícia compartilhou o que ela aplicou na sua própria vida. Então, veja, não é teoria. Ela trouxe vivência para você saber que é possível sair de um lugar de paralisação e estagnação. Volta o episódio, anota todo o insight e depois daqui, traça a sua estratégia para que você possa avançar para a direção dessa vida que você deseja construir. Esse foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Eu te vejo no próximo episódio, às terças-feiras, às 20 horas. Tchau, tchau, gente!